Uma boa noite a todos. Nós iniciamos as gravações da semana. Terminamos o capítulo 1 do livro que nós estamos considerando e vamos ter a oportunidade de ver algumas formas que são frequentes no árabe, mas que costumam confundir quem estuda o idioma e quem ainda não está familiarizado com esses formatos de verbos em especial. Os verbos eles têm alguns padrões que vão aparecer milhões de vezes, mas que causam muita confusão quando a gente não conhece esses padrões. Então vejamos alguns deles ao longo das perguntas. Pergunta 11. Ilama ashara Yasua fi ma yahtassu bi ta'assis al-malakut. Ilama. Ila, para. Ma é o que. Para o que? Achara. O verbo achara é o verbo apontar, é o verbo fazer referência a. Então, ao que Yasua, ao que Jesus apontou, ao que Jesus fez referência, a que fez referência Jesus? Fi, em, fi, ma, em, o que, então, no que, yartassu bi, o verbo no passado é o verbo irtassa, no presente, yartassu. O verbo irtassa é um verbo que quer dizer se distinguir, ser particular, ser especial. Aqui, a gente está usando o verbo numa expressão que vai ter a seguinte tradução. Fima yartassu bi. No que se refere, se circunscreve, se limita, e aí o bi é a preposição que complementa esse verbo. Ta'assis, o estabelecimento, ta'assisil malakut, do reino. Ta'assis, não é ta'assis, é ta'assis, tem uma parada causada por esta letrinha, ta'assis il malakut. No estabelecimento do reino, a que Jesus fez referência, no que se refere, no que se restringe ao estabelecimento do reino. 12. Kaifa yadullu masalul hintati wa ziwan anna malakut Allah lam yata'assas fil qarni al-awwal al-miladi. Então, é uma pergunta grande, mas que não é tão difícil assim. Kaifa yadullu. O verbo dalla e no presente yadullu significa mostrar, indicar, querer dizer. Então, o que indica, o que mostra o mathal pode ser exemplo, pode ser ilustração, aqui no sentido, pode ser provérbio, amthel, os provérbios, aqui é ilustração. E sempre relembrando a importância do shadda. Não é yadulu, tá errado falar kaifa yadulu. Kaifa yadullu. Essa parada do shadda é muito importante. Kaifa yadullu mathalul hinta, a ilustração do trigo, hinta wa ziwan, e do joio, anna, que. Então, o que mostra a ilustração do trigo e do joio, que. Não, o que mostra. Kaifa é como mostra, kaifa yadullu, como a ilustração do trigo e do joio mostra que, anna, malakutulahi, que o reino de Deus,
Lam é o não. Não do quê? Não do passado. Não foi alguma coisa. Lam yata'assas. Não foi estabelecido, não foi firmado, então que o reino de Deus não foi estabelecido fil qarnil awwal, no primeiro século, primeiro masculino, al-miladi, no primeiro século, vamos dizer, da Era Comum, então no primeiro século depois de Cristo. Milad está relacionado a nascimento, e geralmente quando falam assim, Milad, pode se referir também ao nascimento de Jesus. Então, no primeiro século do nascimento, no primeiro século da Era Comum, ou depois de Cristo. 13. Kaifa awdaha Yasua annahu lan yunassaba malikan masiyaniyin faura audatihi ila sama. Vamos lá. Kaifa awdaha Yasua. Como Jesus, awdaha, deixou claro, explicou. O verbo awdaha é o verbo deixar claro, tornar claro. E aí a gente usa muito a palavra wadir, que é claro, compreensível. Como Jesus deixou claro que ele, annahu, e esse hu se refere a Jesus, como Jesus deixou claro que ele, lan, muito cuidado, é com N. Isso nega o futuro. O lan, não lam. Cuidado, não é LM, é LN. Lan. Que ele nega o futuro. Que ele não, no caso aqui, que ele não iria, né, porque a gente está olhando sempre para o primeiro século. Então, como Jesus no primeiro século diz que ele não iria, o quê? Yunassaba. O verbo nassaba é o verbo introduzir, é o verbo no sentido de estabelecer o reino, de inaugurar, que ele não iria, yunassaba malika, no reino, e aqui vem, dessa palavra a gente vai ter várias palavras, malakut, malik, e várias outras palavras importantes dessa raiz. Masiyaniyin, então esse reino, esse governo messiânico, faura, logo em seguida, logo depois, audatihi, a volta dele quem? Jesus, faura audatihi ilal sama, da volta dele ao céu. Então, como deixou claro Jesus que ele não iria introduzir um reino messiânico, Malikan Masiyaniyin, faura, logo depois da volta dele, audatihi ila sama, ao céu. 14 Aleph. Bima ajaba Yasua an su'al tarahahu alayhi arba'atun min rusulihi. Bima, por o que, e não é porque. Esse bi aqui tem mais o sentido de com o que em português. Ajaba, respondeu, é o verbo responder. E a sua, então, com o que Jesus respondeu? An, sobre, su'al, uma pergunta. Taraha é o verbo
levantar a pergunta, fazer perguntas. É taraha su'al, essa é a expressão em árabe. Esse hu está se referindo a su'al, então, que levantaram uma pergunta sobre ele, sobre quem? Sobre Jesus. Arba'atun min rusulihi, e esse ri aqui se referindo a Jesus também. Então, muita calma. Bima ajaba Yasua, com o que Jesus respondeu a uma pergunta, an su'al tarahahu alayhi, que levantaram para ele, arba'a, que levantaram sobre ele, para Jesus também, arba'a, 4 dos min, de 4 dos seus discípulos, min rusulihi, dos discípulos de quem? Dele quem? Jesus? Rusulihi. Parte B. Maza yakshifu lana itmam nubuwati Yasua an hudurihi wa malakutihi. Maza yakshifu, o que revela, o verbo kashafá, o que revela para nós o cumprimento itmam, o cumprimento da profecia de Jesus Nubuwat Yasua. Então, o que revela para nós o cumprimento da profecia de Jesus sobre an hudurihi, hudur, presença, e esse ri se referindo a Jesus, a presença de Jesus, wa malakutihi, e ao reino de Jesus. Então, Maza yakshifu lana itmam nubuwati Yasua an hudurihi wa malakutihi, da presença dele, do reino dele. 15 e 16. Ila man tushiru ibaratu hadhal jil. Ila man, a quem? Tushir é o verbo que a gente já viu, achara, né? Ila, achara, ila. A quem fez referência, ou a quem faz referência, porque aqui está no presente, tushir, ibarat, a expressão, hadal gil, esta geração, gil, esta geração. 17. Ma ma'ana ibaratil jil wa hadhihi kulliha. Então, qual é o significado, ma ma'ana, qual o sentido da expressão ibarat, da expressão jil, geração, wa hadhihi kulliha, e tudo isso. Eu acho que a tradução em português e todas essas coisas, e todas elas, né? Kulliha, e todas elas, e todas essas coisas. 18 e 19. Ma ma'ana kalimati Yasua an hazal jil wa maza nastantiju. Ma ma'ana, acabamos de ver. Qual o significado, qual o sentido? Kalimat Yasua, das palavras de Jesus. E aqui repare que está no plural. Então está errado falar ma ma'ana kalimat Yasua. Eu preciso dar uma ênfase. Ma ma'ana kalimat Yasua. Lógico que não vai ser tão exagerado como eu acabei de falar, mas eu preciso dar uma ênfase nesse kalimat. An, sobre, hazal jil, desta geração. Qual é o sentido das palavras de Jesus sobre essa geração? O amaza e o que? Nastantiju, o verbo estantaja, é o verbo concluir, deduzir. E o que nós concluímos e o que deduzimos? Nastantiju, nós, nastantiju. Última pergunta do estudo. 20. Eshrin.
أي موضوع مهم تناقشه هذه المطبوعة وماذا يستعرض الفصل التالي أي موضوع que assunto, que tema مهم importante أي موضوع مهم que assunto importante تناقشه. Então, antes do verbo, هذه المطبوعة, esta publicação. Que assunto importante esta publicação, que é feminino, esta publicação. تناقشه, considera, esse ru está fazendo referência a assunto, então é uma construção típica do árabe. Que assunto importante considera o assunto esta publicação? Considera, e aqui esse ru se referindo a assunto. Tunaqish, por quê? É o verbo naqasha, aqui está no feminino, concordando com publicação, que é feminino também. Então, que assunto importante esta publicação considera? O amaza yasta'ridu, do verbo esta'arada, que é o verbo considerar, tratar de. E o que trata? Al-faslu, o capítulo, atali, o próximo capítulo. E o que o próximo capítulo trata?